Capítulo 5. O segredo da força espiritual. A esta altura, sei que você tem o profundo desejo de ser liberto de cada um dos seus medos. Mas agora você também já sabe que, se alguém quiser algum dia obter a vitória sobre o medo, terá que haver um combate. Batalhas espirituais exigem energia, uma energia que você pensa não ter agora. Eu posso ouvir você lastimando: irmão Cerulo, onde é que eu vou encontrar forças para lutar? O diabo tem me espremido tanto que não me sobrou nenhuma grama de energia, entre aspas. Eu sei que você está assim. Portanto, agora eu vou lhe mostrar a razão pela qual você não tem sido capaz de avançar para a vitória em suas batalhas contra o medo. A razão é que se levantar e lutar requer energia espiritual. As batalhas espirituais não podem ser travadas com forças naturais. Por dentro, o seu poço espiritual secou. Portanto, você deixou-se levar pelo hábito de bater em retirada ou transigir com a derrota. Isto é o que chamamos de posição defensiva numa guerra. Uma posição defensiva não requer nenhum tipo de energia. Uma posição ofensiva, sim. Porém, você tem estado amarrado demais pelo medo para poder tocar no poder de Deus que está dentro de você e lutar ofensivamente. Portanto, como você penetra nesta sua abundante energia, existe apenas um segredo para a verdadeira força espiritual. Subtítulo: A própria verdade libertará você. Na Bíblia, Deus nos promete que, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Observe que na primeira metade da sua instrução, Deus estabeleceu um pré-requisito para a libertação, e este pré-requisito é: se vós permanecerdes na minha palavra. Em outras palavras, se você fizer a sua parte, vivendo em total obediência à sua palavra, então você conhecerá a verdade, e dentro da própria verdade está toda a força e poder que você precisa para ser totalmente livre. Assim, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: você está permanecendo diariamente na sua palavra? Agora, deixe que eu lhe pergunte: se é a própria verdade que nos liberta, o que é a verdade? Alguém me disse: a verdade é a palavra de Deus. Isto está correto, porém a palavra de Deus é muito mais do que um livro escrito. A palavra é também a palavra viva, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1:1. A palavra viva, Jesus, é Ele próprio a verdade viva. Ele declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Portanto, é a combinação do seu conhecimento da palavra escrita, somado ao seu conhecimento da palavra viva e da verdade viva, Jesus Cristo, permanecendo dentro de você, que é a fonte de toda a força espiritual. Durante anos, muitos de vocês têm fielmente construído um bom fundamento espiritual através do seu conhecimento da palavra escrita.
Vocês sabem tudo a respeito do plano de Deus para a salvação, sua grande comissão, as chaves para amarrar e desamarrar, as 4 leis espirituais e tudo mais. Mas aqueles entre vocês que têm sido paralisados pelo medo, não construíram um fundamento igualmente firme, baseado no conhecimento pessoal e em experiências pessoais com Ele, vivendo no seu interior. O seu relacionamento com Ele tem sido frágil e, assim sendo, suas forças espirituais são igualmente fracas. Por não ter mantido contato diariamente com a experiência de Cristo vivendo em seu interior, você não foi liberto. Você pode saber muito sobre Ele através de sua palavra escrita, mas se não conhecê-lo pessoalmente, sua casa espiritual acabará ruindo. Ele próprio alerta: sem mim, nada podereis fazer. João 15, versículo 5. Os fariseus, nos dias de Jesus, tiveram que enfrentar esta mesma questão quando Jesus lhes disse: vocês procuram e investigam e leem as Escrituras diligentemente, porque supõem e creem que terão a vida eterna através disto. E estas mesmas Escrituras testificam de mim, e ainda assim vocês não querem, antes se recusam vir a mim, para que possam ter vida. João capítulo 5, versículos 39 e 40, na Bíblia Amplificada. Libertação do medo requer força espiritual, o tipo de força que somente provém do contato com Cristo em você pelo Espírito, a sua esperança de glória. Colossenses 1, versículo 27. No mais famoso capítulo acerca de guerra espiritual que já foi escrito, o apóstolo Paulo declara: fortaleçam-se no Senhor, revistam-se de poder através de sua união com Ele, extraiam a sua força dele, a força que o seu ilimitado poder proporciona. Efésios capítulo 6, versículo 10, na Bíblia Amplificada. Lembre-se de que 5 entre as 10 damas de Mateus 25 não tiveram força espiritual bastante para participar da festa de núpcias. Suas lâmpadas ficaram secas. Por quê? Até que ficassem face a face com o Senhor. Elas haviam presumido que estavam em boa conformidade. Por que elas não tiveram forças para conseguirem ir até o fim? O Senhor lhes deu a resposta. Ele disse: não vos conheço. Mateus 25, 12. Obviamente, elas conheciam a sua palavra escrita, já que saíram para encontrá-lo. Contudo, elas não passaram suas vidas buscando conhecer a Ele. O mais precioso talento que Ele nos dá é o nosso tempo. E aquelas virgens não o investiram com sabedoria. Eu rogo para que você se torne consciente de que somente através de uma poderosa união pessoal com Ele é que se pode vir a conhecer a verdadeira fonte da força espiritual. Ele está prestes a lhe dar um discernimento do verdadeiro conhecimento dele mesmo, o que é o fundamento desta união. É uma união de força, é uma união com o seu amor. Subtítulo: Conquiste o poder sobre o medo. Há alguns anos atrás, Deus me revelou que toda a verdade tem um paralelo.
Com isto, eu quero dizer que o homem vive em dois mundos, a esfera natural e a esfera espiritual. Nada acontece num mundo que não tenha um efeito paralelo no outro. No nosso mundo natural, vemos coisas espantosas acontecerem diariamente. Avanços da ciência e da tecnologia, consideradas ficção científica somente há 50 anos atrás, hoje se tornaram lugar comum. O que é uma conquista? Uma conquista é o súbito surgimento de um conhecimento avançado. É este súbito irromper de uma revelação onde, acompanhado por uma onda de discernimento, você de repente olha para o alto e diz: achei. Porém, se toda a verdade tem um paralelo e estas coisas estão acontecendo no reino natural, o que estará acontecendo no reino espiritual e nas vidas dos cristãos nascidos de novo? Eu vou lhe dizer, neste exato momento, Deus está derramando o seu Espírito numa nova obra de graça e total restauração, profundamente em seu homem interior. Ele está conduzindo você a uma nova dimensão espiritual de revelação. Revelação do que, irmão Cerulo? A revelação do seu Filho em você. Lembre-se que a nossa definição de revelação tem sido a retirada do véu das trevas. Até agora, você tem estado em trevas em relação à sua vida, à vida de Cristo, o seu amor e o seu poder dentro de você. Mas Deus está perto de lhe permitir um avanço dentro do verdadeiro conhecimento dele, vivendo dentro do seu coração. Acredite, revelação é poder. Você vai aprender tanto a reconhecer como discernir a sua presença em seu interior. Revestido pelo poder do seu amor, você vai se levantar com um novo espírito de vitória que afugentará todo o medo. Você diz: irmão Cerulo, o que você quer dizer com uma nova obra de restauração e graça? Deixe-me explicar. Ao longo de toda a Bíblia, Deus sempre teve duas maneiras de fazer as coisas. A primeira maneira tem sido operar de fora sobre o seu povo, derramando as suas bênçãos sobre ele e, em outras palavras, fazendo as coisas por eles. A segunda maneira tem sido operar em e através do seu povo, de dentro para fora. Como exemplo, veja o seu plano para a salvação. A salvação em si mesma é um duplo processo. Primeiro, é a obra da salvação que Cristo realizou por nós, por meio de sua vida, morte e ressurreição. Segundo, é a obra que Deus quer fazer dentro de nós, através do seu Espírito Santo, nos conferindo o poder de dentro para fora. A primeira parte da salvação é a obra externa de Deus, feita por nós. A segunda é a sua obra interna, feita dentro de nós. Mas durante tempo demasiado, as pessoas na igreja têm sido impedidas, destituídas do poder interior, por terem fixado toda a sua atenção naquilo que queriam que Deus fizesse por elas, ignorando a poderosa obra que Deus anseia por operar nelas. Milhares de pessoas têm chegado diante do altar clamando: ó Deus, eu não consigo ser liberta, dê-me a vitória sobre o medo. Porém, Deus está dizendo a elas: eu coloquei o meu Filho, Jesus Cristo,
dentro de vocês por meio do meu Espírito. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Erga-se sobre os seus pés, clame por ele, fixe a sua fé nele, solte todos aqueles medos e deixe que ele se levante contra eles. Deixe que ele os expulse de dentro de você. Quando você o fizer, jamais voltará a ser o mesmo. Durante anos, venho repetindo que já é tempo para que a igreja avance para além do ponto das bênçãos. Aquilo que Deus quer fazer por você, entrando no reino de poder, aquilo que Ele quer dentro de você. É disto que eu venho falando. Neste momento, Deus quer que você tenha um avanço pelo qual pare de ver sua graça como simplesmente uma bênção exterior ou um favor e chegue à experiência do poder de Cristo dentro de você, o único poder capaz de vencer todos os medos. Se você tem alguma dúvida a respeito da graça de Deus como um verdadeiro poder ou força espiritual dentro de você, ouça o que o nosso Senhor disse ao apóstolo Paulo acerca do famoso espinho em sua vida. 3 vezes Paulo havia pedido ao Senhor que o removesse, que fizesse todo o trabalho por ele de fora. Porém, o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Acredite, o Senhor não estava se referindo à sua graça como algum tipo de bênção passiva. Ele se referia a ela como uma formidável força interior, sua assistência dentro de nós, a qual, quando exercitada por Paulo, o fortaleceria, até que o apóstolo, em união com o Senhor, fosse capaz de vencer qualquer adversário. Esta é a mesma força que o próprio Deus está colocando dentro de você agora, para conceder-lhe todo o impacto de poder que você necessita para derrotar o medo completamente. Porque o pecado não mais terá domínio sobre vocês, uma vez que já não estão debaixo da lei como escravos, mas sob a graça. Romanos 6, versículo 14. Com a nova obra de revelação de Deus e o seu novo derramar de graça em seu coração, você agora terá toda a assistência que precisa em seu homem interior, a fim de estar morto para todos os medos e vivo apenas para Cristo. Você vai começar a descobrir por si mesmo que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. O seu tremendo amor por você em breve romperá todas as paredes de medo que você tem construído à sua volta. Ele em breve irá penetrar e reger todos os seus pensamentos. Isto é o que significa ser renovado no espírito da sua mente. Efésios capítulo 4, versículo 23. Todos os espíritos de medos e trevas serão expulsos e o Espírito de Deus estará em seu interior, governando tudo o que você fizer. Você pergunta: quando tudo isto começará a acontecer na minha vida? Começará no momento em que você concordar em pôr-se de pé e começar a dizer não para o espírito de medo. Eis porque este é um importante período de crescimento para você. É o tempo em que você finalmente começará a tome alento e revigore-se. Endireite suas mãos frouxas, enfraquecidas e abatidas, e fortaleça os seus débeis, paralisados e vacilantes joelhos, e atravesse e faça firmes e retos os caminhos para os seus pés.
Hebreus capítulo 12, versículos 12 e 13, na Bíblia Amplificada. Este é também o tempo em que o nosso Senhor nos chama para vigiar e olhar uns pelos outros, para que ninguém retroceda e fracasse em reter a graça de Deus. No versículo 15. Amado, uma vez que você começou a se pôr de pé e se apoderar da graça de Deus dentro de você, há ainda mais um aspecto do seu relacionamento pessoal com Ele que é preciso entender se você quiser manter vitória completa sobre o medo. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.